Eu voltei, senhoras e senhores, dessa vez com a unidade 5. Iremos ver razões trigonométricas. Basicamente, identificar os números racionais e irracionais usando trigonometria, seno, cosseno, tangente. Ok? Então, vamos lá. O que são razões trigonométricas? Cateto e hipotenusa. Bora entender primeiro o que é o cateto. Em um triângulo, chamamos o lado oposto ao ângulo reto de hipotenusa e os lados adjacentes de catetos. Como assim? Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, bem aqui, ó. Aqui o quadradinho, né? Ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Ângulo de 90 graus, ângulo reto. Ok? Então, ou seja, os lados que estão encostando, ó, o ângulo de 90 graus, estou fazendo aqui de vermelho, ó, são os catetos. Catetos. E o lado que não encosta o ângulo de 90 graus, ou seja, é oposto ao ângulo de 90 graus, é hipotenusa, ou seja, isso aqui, ó. Aqui que eu estou colocando de amarelo, a hipotenusa é o que não encosta, tá, no ângulo de 90 graus. Hipotenusa é o BC, que aqui, ó, eu fiz aqui, ó, B até o C. Os catetos é AC, que eu fiz vermelho, e AB, eu também fiz vermelho. Continuando. Seno, cosseno e tangente. Temos o seguinte, ó, temos aqui um ângulo de 90 graus, um triângulo, né? Então, ou seja, esse C aqui pequeno, ó, é um cateto, esse B pequeno é um cateto e esse A pequenininho é a hipotenusa. Então aqui, C de cateto, vou colocar CA. E aqui CA. CA de cateto. E aqui HI, hipotenusa. Ok? Beleza, aí já deu aí. Tranquilo, galera. Como é que a gente calcula o seno de um triângulo? Lembrando que trigonometria, galera, são três, ó, trigo, né, tri, ângulos notáveis. Três ângulos notáveis, que são seno, cosseno e tangente. Como é que eu calculo o seno de alguma coisa? O seno, basicamente, é, ó, tomando por base os elementos desse triângulo, podemos definir as seguintes razões trigonométricas. Seno de um ângulo agudo, ou seja, o que é seno de um ângulo agudo? O ângulo reto, galera, tem exatamente 90 graus. O ângulo agudo, ele está entre 0 e 90 graus. 0 e 90 graus. É maior que 0 e menor que 90. Isso se considera ângulo agudo, ok? Como é que calculo o seno? Medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Como assim? Vamos supor o seguinte, eu vou apagar aqui agora, vocês já sabem o que é cateto e o que não é. Vamos supor que eu tenho um ângulo aqui. Não é o ângulo de 90 graus, estou fazendo de vermelho aqui. Ok? Como é que eu calculo o seno dele? O seno do ângulo B. Aqui é o ângulo B, né? Que ele falou assim, B ali, ó. O ângulo B. Por que o ângulo B é assim? Porque ele está no vértice B. Você vai pegar a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, como assim, pessoal? Qual é o cateto oposto? É o cateto que não está encostando no ângulo, ó. Esse cateto aqui, que você viu que é um cateto, ele está encostando no ângulo. Então, esse é o cateto adjacente, ele não é o oposto. Esse é o cateto oposto. Ok? Vamos dar mais explicações continuando, ok? Vai ter mais exemplos, vocês vão entender isso melhor. Como é que calculo o cosseno? Medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Ou seja, o seno, você vai pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. O cosseno, você vai pegar o cateto adjacente e você vai dividir pela hipotenusa. Então, ou seja, cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Ok? E deu o exemplo aqui, é o seguinte, ó, seno de B, o azul aqui, ó, é o cateto adjacente, ou seja, quem é o cateto adjacente a ele aí? Seno é... Ah, perdão, ele está dando seno, ele está vendo aqui o seno, né? Aqui em cima, desculpa, eu não vi que aqui é exemplo de seno. O seno é o cateto oposto, ou seja, que está de frente para ele, ó. B. É B dividido pela hipotenusa, que é o A. Ok? Lembra que o cateto oposto é o cateto que não encosta no ângulo, tá, galera? O cateto que não está encostando nesse ângulo agudo. Não estou falando, me referindo ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é para você definir quem é cateto e quem não é cateto. No caso, o cateto aqui são B e C. Está aqui o ângulo de 90. Agora vamos olhar para o ângulo agudo, ou seja, o ângulo que é menor que 90 graus, que é esse que ele pintou de azul. Quem é o cateto oposto? É o B. Quem é a hipotenusa? É o A.
Então, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa, então seno de BB dividido por A. A mesma coisa vale aqui, ó. Seno de C, quem é o cateto oposto? É o C, não vai encostando, e quem é a hipotenusa é o A. Ok? A gente vai aprender isso melhor com os exemplos, não se preocupe, tá? Por enquanto, fácil você entender. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que é o cateto adjacente? É o que está encostando no ângulo. No caso aqui nós temos, ó, o ângulo azul, quem é o cateto adjacente a ele? É o C, ó. Está encostando, ó. O cateto está encostando no ângulo. Quem é a hipotenusa? O A. Mesma coisa aqui, ó. Quem é o cateto adjacente aqui? Aliás, eu estou errando aqui. Perdão. O A é a hipotenusa, né? Cateto adjacente, esse aqui é o B. Então, ou seja, desse primeiro aqui fica cosseno de B, que é o ângulo B. O ângulo B fica cateto adjacente C dividido pela hipotenusa, que é A. E aqui nós temos o cosseno de CB dividido por A. Ok? É isso aí. Aliás, é B dividido por A, não C dividido por A. Estou confundindo tudo. Beleza? E tangente é o que, galera? Tangente é de um ângulo agudo, é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Então, tangente, como eu calculo? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Exemplos aqui daqui, ó. Tangente de B, cateto oposto a ele, ou seja, que não está encostando, B, dividido pelo cateto adjacente que está encostando, que é C. Não vou usar a hipotenusa na tangente. Então, é tangente do ângulo IB, que pintou de azul, é B dividido por C. E a tangente do C ali no segundo exemplo, quem é? Cateto oposto, que é C. Esse é o oposto, está em frente a ele, ou seja, não está encostando. E o adjacente é o que encosta, é o B, então fica C sobre B. Ok? Aí aqui, ele está dando alguns exemplos, galera. Olha só que interessante. Ó, o seno de B, cadê o B? Tá aqui, ó. O seno de B é esse aqui. É igual ao que? Seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, então o oposto a ele, ó. 9 dividido pela hipotenusa, 15 aí. Colocou, ó. 9 dividido para 15. Que ele simplificou, dividiu por 3 em cima e embaixo, que é a mesma coisa que 3, 15. Agora, continuando aqui. E o cosseno de B? Cosseno, galera, olhando ainda para o B, é cateto adjacente, encosta nele, dividido pela hipotenusa, que é 15. Aí. Então, ficaria 12 dividido para 15, foi o que ele colocou. Ele simplificando, divide por 3 fica 4, divide por 3 fica 5. Então, fica 4 quintos. Isso aí. E a tangente, por último, mas não menos importante, é o quê? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vai ficar 9 sobre 12, porque ele achou que você pode simplificar aí. Você acha o quê? 3 quartos. Divide por cima e embaixo por 3. E a mesma coisa ele fez com C. Seno, C, cosseno de C, tangente de C, ok? Cateto oposto, etc, etc. Não tem muito mistério isso. Ok? Aí aqui está dando mais um exemplo, está falando. Tangente de um ângulo agudo pode ser definido com a razão entre seno deste ângulo e o seu cosseno. Ou seja, tangente também pode, uma regrinha. Tangente, aqui ele está demonstrando, que é uma demonstração, que é o seguinte. Tangente de um ângulo também pode ser seno dividido pelo cosseno. A tangente também é seno dividido pelo cosseno. É uma regrinha, ok? Seno dividido pelo cosseno. Igual está escrito ali. Estou só reescrevendo. Seno dividido pelo cosseno. Isso é igual a tangente, TG. O professor chamou de TG, né? Seno sobre cosseno é tangente. Ok? Aí aqui está dando mais alguns exemplos. A tangente de um ângulo agudo é um número real positivo. Ou seja, a tangente de um ângulo agudo sempre vai ser um número real positivo. Ok? Tangente de um ângulo agudo é sempre um número real positivo. O seno e o cosseno de um ângulo agudo são sempre números reais positivos menores que 1.
pois qualquer cateto é sempre menor que a hipotenusa. O que isso quer dizer? Toda vez que tivermos um quadrado, aqui está aqui, desenhou o quadrado. E aqui nesse quadrado nós temos aqui, galera, um triângulo retângulo. Olha o ângulo de 90 graus bem aqui, ó. Bem aqui. O ângulo de 90 graus, então é um triângulo retângulo. O que ele está dizendo? Quadrado de lado L, a sua diagonal sempre vai ser L raiz quadrada. Ou seja, daqui até aqui, ó, de C até A ou A até C, tanto faz. A diagonal, essa aqui é a hipotenusa, sempre o lado L do quadrado, o lado L do quadrado. L está dizendo que ele chamou de L o lado do quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 2. E galera, quando nós temos um triângulo equilátero, o que é o triângulo equilátero? Deixa eu fazer de preto aqui. O triângulo equilátero é o que tem todos os lados iguais. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que obrigatoriamente é igual a esse lado aqui. Ok? Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Qual é a regrinha? Temos o seguinte, triângulo equilátero, nós temos dois triângulos. Ó. Nós temos esse aqui que ele já fez, ó, que ele colocou as medidas, tá vendo? Ó? Esse daqui. Nós temos o outro, ó, esse azul aqui é o que eu estou fazendo agora. Ó. Temos dois triângulos ali, retângulos. Dois triângulos retângulos dentro. Então, o que ele tem a regrinha aí? Qual é a regrinha? Triângulo equilátero de lado L, que estamos chamando de L ou I, tanto faz, a letra não importa. Ele quer te mostrar o seguinte, que nesse caso o L e I, né? Esse lado aqui, ó, é o que eu me bananei aqui, desculpa. Olha só, daqui para cá, ó, essa altura aqui, ó, a altura, é porque aqui tá meio confuso. Ele tá querendo dizer o seguinte, galera, que daqui essa altura aqui, ó, aqui, eu tô fazendo de preto, a medida é igual a L raiz de 3 sobre 2, ok? Ao lado, raiz de 3 sobre 2. E ele está querendo dizer que daqui para cá, ó, é L dividido para 2. Ok? Então, ou seja, só para resumir, um dos catetos vale L sobre 2, o outro vale L raiz quadrada de 3 sobre 2, enquanto que a hipotenusa vale L. Ok? É isso que eu estava querendo te demonstrar. Aqui nós temos seno, cosseno e tangente de 30 graus. Aqui as aplicações de definições seno, cosseno para os ângulos de 30 temos. O seno de 30 graus, quando o seno vale 30 graus, ele vale 1,5. Quando o cosseno vale 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Quando a tangente vale 30 graus, é raiz de 3 sobre 3. Tem uma tabelazinha que a gente vai aprender já já. Por enquanto, basta aceitar. Seno de 30 graus vale quanto? 1 sobre 2. 1,5. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E nós temos também o seno, seno, cosseno e tangente de 45 graus. Quando o seno vale 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Quando é cosseno de 45 graus, obrigatoriamente errar também, é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 é igual a 1. Beleza? Vamos ver a tabelinha daqui a pouco, ok? Tem uma tabelinha para ficar mais fácil. Já está te dando os valores. E aqui nós temos seno, cosseno e tangente de 60 graus. O seno de 60 vale quanto, galera? Raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 vale 1,5. E a tangente de 60 vale raiz de 3. A gente já vai entender isso, calma. Tem uma tabelinha, já vamos chegar lá. É isso aqui, ó. Toda vez que a gente for, vai ter alguns exercícios, galera, que a gente vai precisar usar essa tabelinha. Ou seja, temos aqui, olha só. Seno, temos aqui o ângulo. Esses são os ângulos mais usados, tá? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses são os ângulos que são mais usados na trigonometria. Por isso que temos até uma tabelinha para isso. Temos o seguinte, quanto que vale o seno? Ó, tá aqui, ó. É só você acompanhar na tabelinha aí. Seno de 30 graus é 1,5. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, 1,5. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3. Para vocês memorizarem, tem o seguinte.
Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. 1, 2, 3. Ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo dividido para 2. Você coloca a raiz onde não tem 1. E a tangente que é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ok? Para vocês poderem memorizar assim, mais rápido. Lembrando, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe a raiz onde não tem 1. E a tangente que é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Vamos agora fazer exercícios, né? Fazer alguns exercícios aqui. Calcular os catetos de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 6 e um dos ângulos mede 60. Como é que faz isso? Vamos lá, galera. Triângulo retângulo. A gente sabe que é um triângulo retângulo. Vou tentar fazer aqui. Deixa eu tentar de novo, porque não ficou legal. Eu não sou bom desenhista, então, por favor, não me xingue. Tem aqui o triângulo, ângulo de 90 graus para ele ser retângulo. Então, tá aqui, ó. Ângulo de 90 graus, tá ele aqui. Cuja hipotenusa mede 6 centímetros e um dos ângulos mede 60. Tá. Galera, a hipotenusa ele já deu aqui, que é 6 centímetros. Aí ele disse o seguinte, um dos ângulos mede 60 graus. Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui o ângulo bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos supor que fosse esse aqui. Esse aqui vale 60 graus, tá aí. Como é que eu calculo agora o seguinte? Calcular os catetos. Primeiro, vamos calcular o cateto seguinte. Vamos primeiro calcular o cateto oposto. Eu vou chamar aqui de A. O cateto oposto eu vou chamar de A. E o cateto adjacente é B. Ok, galera. Como é que eu calculo mesmo o seno? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Deixa eu colocar uma regra aqui para vocês não esquecerem. Ok? Temos o seguinte, ó. Regra da Coca. Isso, aquela Coca. Coca-Cola que você adora beber. Coca. Vai fazer assim, escreve seno. Escrevendo aqui embaixo. Ó. Cosseno e tangente. Você coloca um igual nos três. Seno, cosseno, tangente. Você coloca uma fração em cada um. Beleza. O que você vai fazer? Regra da Coca. Você escreve assim, ó. K. Por que é esse CO, cateto oposto? O que é o CA? Cateto adjacente. Obviamente, ó, seno, cosseno, tangente. Coca. Aqui está faltando, tá vendo que é uma fração? Então escreve H embaixo dos dois. Então, ou seja, seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos calcular o que aí para a gente poder achar o valor de A e o valor de B. Vamos achar primeiro o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Tudo bem, então vai ficar o seguinte. Seno de 60 graus, por que de 60? Porque o ângulo ali vale 60 graus. Seno de 60 graus é igual ao quê? A cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É A. Deixa eu melhorar esse A, não ficou legal. Vou fazer aqui melhor. A dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 6. Beleza, galera, mas quanto que vale o seno de 60? Se você verificar lá na tabelinha, vai ficar isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Então, ou seja, vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a dividido para 6. Você aqui vai multiplicar cruzado, vai ficar raiz de 3 vezes 6 e 2 vezes o raiz de A. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 6 raiz de 3. Tudo isso é igual a 2A. Que aí vai ficar 6 raiz de 3 dividido para 2, que dá o valor de A. Galera, é só simplificar aqui, ó. Faça você simplificar agora. 6 com 2, que dá 3. Então vai ficar 3 raiz de 3. Uma das medidas vale 3 raiz de 3. Ok? Agora vamos calcular o outro lado.
Como a gente já tem um dos lados, a gente calculou com seno, bora calcular agora com o cosseno agora, o V. O cosseno é cateto adjacente, ou seja, o que está encostando. Vamos ver o seguinte então. Cosseno de 60, cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, olha aqui, lá embaixo olha a tabelinha, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 6. Podia usar a tangente também, já que a gente já tinha o cálculo da cateto ali, mas não tem problema nenhum. Cosseno de 60 vale quanto, galera? Olhando a tabelinha lá, você vai ver que vai dar 1 sobre 2, certo? Vai ficar 1 sobre 2 é igual a B dividido para 6. E quando você multiplica, vai ficar 1 vezes 6 e 2 vezes B. 1 vezes 6 dá o quê? Dá 6. Tudo isso é igual a 2B. Ou seja, o B aqui é igual a 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 dá 3. Pronto. Achei os catetos. Um dos catetos vale 3 raiz de 3, o outro vale 3. Essa é a resposta. Tá ok, galera? Vamos fazer a 2 agora. Fazendo a 2, questão 2. O que diz a 2? Não vou apagar as coisas ali, vou deixar ali, ok? Quando o ângulo de elevação do Sol é de 65 graus, a sombra de um edifício mede 18 metros. Ok. Calcule a altura do edifício. Aí já te deu. Seno é de 65, é 0,9063, cosseno de 65 é 0,4226 e tangente de 65 é 2,1445. Vamos entender o que ele está querendo dizer. É o seguinte, tem o Sol aqui, vamos desenhar. Tem o Sol aqui, aqui o Sol. Aí tem um edifício, vamos desenhar aqui um quadrado aqui, está aqui. Está aqui o edifício. Aí diz o seguinte, tem a sombra. Está aqui a sombra, ó, que eu estou pintando aqui. O que ele diz dessa sombra? Sombra mede 18, então daqui para cá vale 18. Para não confundir vocês, eu vou fazer de um outro jeito. Olha só o que eu vou fazer. Vamos supor que o edifício, ó, eu vou fazer só um negócio assim, ó. Ok? Aí ele quer saber isso aqui. Quanto que vale isso aqui? Mas ele disse o seguinte, ó. Ele disse que a sombra, o Sol está numa inclinação mais ou menos a 65. Então, ou seja, aqui forma um triângulo, ó. E aqui, ó, a inclinação aqui, ó, é de 65 graus. Ou seja, o que temos aqui? Temos um triângulo retângulo, temos o ângulo, temos o cateto adjacente e ele quer saber o cateto oposto. Ok. Então, o que você acha que a gente pode usar? Ele quer saber o cateto oposto e ele te deu o cateto adjacente. Você pode usar a tangente? Posso. Posso usar a tangente, que é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então, vamos usar isso aí. Usando aí na fórmula. Tangente é cateto oposto, que eu não sei, então vamos lá. A tangente, ó, tangente de quantos graus? 65 graus, ele já te deu. Vem ali, daqui a pouco a gente já vai usar. Tangente de 65 é igual ao cateto oposto, que eu não sei, deixa eu fazer melhor aqui. Não sei, chamo de x. E o cateto adjacente vale 18. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Tangente 65 ele te deu, olha aqui, ó, 2,1445. Então vai ficar 2,1445. Tudo isso é igual, vamos lá. 2,1445 é igual a x dividido para 18. O que eu vou fazer com esse 18? Eu vou passar ele que está dividindo multiplicando. Então vai ficar 18 vezes 2,1445. Tudo isso é igual a x.
Ao efetuar a multiplicação, você encontra o seguinte, galera, você encontra 38,601, ou seja, 38 metros e 60 centímetros, um pouco acima de 38 metros e meio, essa é a altura do edifício. Ok? Então vamos escrever isso. Aqui eu já coloquei o cálculo, né, tudo, já achei. Olha aqui, vou escrever só a resposta. Aqui fica 38,60. Ok? 38 metros e 60. Pouco acima de 38,5. Beleza, então. Vamos fazer a 3. A 3 diz o seguinte. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus, a sombra de uma árvore mede 15 metros. Calcule a altura da árvore considerando... Aqui está um pequeno erro, tá, galera? É raiz de 3, tá? Aqui fica raiz de 3 é igual a 1,7, ok? Raiz de 3 é igual a 1,7. Vamos lá. Galera, é parecido com esse do edifício. Ó, tem o Sol, tem aqui. O que vai mudar? Vai mudar algumas coisas que é o seguinte. Ele não sabe a altura. Ó. Aqui não vai ser ângulo de 65. Eu vou refazer do zero para vocês não se perderem. Ó. É a mesma coisa do lado. Aqui está a altura da árvore. Vamos supor outra árvore aqui. Eu vou chamar isso aqui da árvore aqui. Ó. Essa aqui é a árvore. Aí, ou seja, quando está assim, aqui está a sombra. Ó. Esse aqui que eu estou pintando agora assim, esse mais assim é a sombra. Ele diz que a sombra daqui para cá mede 15. Ok, está ali o Sol, a altura da árvore eu não sei. Ele quer saber. Só que ele deu que a elevação do Sol é de 60. Então daqui para cá, ó, temos o triângulo retângulo. E aqui nós temos, ó, o ângulo de... Aqui nós temos 60 graus. 60 graus. Parecendo 6 graus, né? Deixa eu melhorar aqui. 60 graus. Prontinho, galera. O que a gente faz? Tangente. Nós temos o cateto adjacente e queremos descobrir o cateto oposto. Olha só que interessante, então. Usando a tangente de novo. Cateto oposto que eu não sei, não é. Tangente de quanto? É tangente de 60 graus, porque o ângulo ali vale 60 graus. Tangente de 60 graus, isso é igual a cateto oposto, que eu não sei, vou chamar de x. Tudo isso dividido pelo cateto adjacente, que é 15. Ok, galera. Quanto que vale a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 é igual a x dividido para 15. Aí olha só que interessante, ele não pediu para considerar a raiz de 3 igual a 1,7. Então ficaria 15, ó, o 15 que está multiplicando, aliás, está dividindo, ele vai passar multiplicando. Vai ficar 15, multiplicaria a raiz de 3. Só que ele pediu para considerar a raiz de 3 igual a 1,7. Vai ficar 15 vezes 1,7, que é o x, que é a altura da árvore que ele quer que você descubra. Isso vai ser igual, galera, o x aqui vai ser igual a 25,5, ou seja, a árvore tem 25 metros e meio. 25 metros e meio. E 25,5. Beleza? Então deixa eu só apagar aqui os cálculos, qualquer coisa vocês pausem o vídeo, eu vou deixar as respostas, ok? Vou deixando as respostas. Deixa eu escrever bem aqui, ó. 25,5 o que? Metros, né? 25,5 metros. Ok, vamos fazer a 4 agora. O que a 4 está dizendo? Uma escada encostada em um edifício tem seus pés afastados a 50 metros do edifício, formando assim com um plano horizontal um ângulo de 32 graus. A altura do edifício é aproximadamente... Galera, vamos lá, olha só. Deixa eu apagar aqui esse sol aqui e tudo, que a gente não vai usar mais isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Tá, diz que tem uma escada encostada em um edifício. Então, tá, vamos fazer primeiro o edifício aqui, vamos supor que o edifício fosse assim. Tá aqui o edifício, estou fazendo aqui o edifício assim, tá? Ele diz que tem uma escada encostada no edifício. Então, aqui para cá, eu vou até fazer de cor diferente, ó.
A escada aqui, ó, de vermelho. Tá a escada. Ok, tá a escadinha aí. Ele diz que tem seus pés afastados a 50 metros do edifício. Então daqui para cá, ó, fazer até de cores diferentes, bem resumidamente, ó. Daqui para cá, diz que os pés da escada estão afastados a 50 metros. Então daqui para cá vale 50 metros. Eu sei, mas ele diz formando assim com o plano horizontal um ângulo de 32 graus. Então daqui aqui, ó, bem aqui, ó, ao ângulo aqui, ó, 32 graus. Tá ok, galera. Como é que eu resolvo isso daí? Como é que eu vou resolver isso daí? Bom, temos o ângulo, ele quer saber a altura do edifício. Então ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber isso daqui, ó. Deixa eu trocar a cor, ok. Quer saber isso aqui, que eu chamo de x. Então, o que ele quer saber? Onde é que está o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus está aqui. Esse x é um cateto e esse 50 também é um cateto. E temos o ângulo. Então, ou seja, temos os dois catetos. Temos os dois catetos. Ele quer saber a altura do edifício. Então, beleza. Temos o cateto oposto, ele quer descobrir o cateto oposto, e você tem o cateto adjacente. Então vamos usar o que de novo? Tangente. Tangente, nesse caso, tangente de quanto? É de 32 graus, né? Tangente de 32 é igual a cateto oposto, que eu não sei que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 50. Beleza, ele pediu para você considerar a tangente de 32, bem aqui, ó. 0,6249. Então vai ficar isso aqui, ó, 0,6249. Tudo isso é igual a x dividido para 50. Que aí o que vai acontecer aqui? Você vai pegar o 50 que está dividindo, você vai passar multiplicando. Então vai ficar 50 vezes 0,6249. Tudo isso é igual ao x. Que isso vai dar quanto? Isso dá igual a 31,245. Então, seja 31 metros e 24 centímetros. Ok? É isso aí. Essa é a resposta 4. Vou até escrever aqui, ó, 31,24. Cara, nem precisava escrever. Agora que eu estou vendo que é questão de marcar X. Letra C. Ok? É isso. Encerramos aqui um slide, ok? De exercício. Tem mais alguns aqui, galera. Ó. 5. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, o avião se encontra a uma altura de... Eu vou montar, galera. Vamos lá. Olha só. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Então, ou seja, o avião está assim, ó. E o ângulo é de 30 graus. Tá aí. Depois de percorrer 8 km, o avião se encontra a uma altura de... Ou seja, galera, ele percorreu 8 km. Mas veja bem, tem uma pegadinha essa questão. Quando ele percorre 8 km, não é aqui na diagonal, não. É daqui para cá, ó. Ó. É daqui para cá. Então, ou seja, é daqui aqui na horizontal. Quando ele percorre 8 km, a altura do avião, ele quer saber isso aqui, ó. Quer saber isso daqui, a altura. O que temos? Temos um triângulo novamente, triângulo retângulo ao ângulo de 90 graus bem aqui. Temos o que? Temos o cateto adjacente e temos o cateto, ele quer que você descubra o cateto oposto. Ok? Então, como é que você vai fazer? Muito simples. Você vai pegar a tangente de novo, né? Porque é cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de
Ah, esqueci de colocar o valor, peraí. Vou colocar agora. Tangente de quantos graus? 30 graus. Tangente de 30. É igual cateto oposto, que eu não sei, dividido pela hipotenusa, que é 8. Galera, quanto que é a tangente de 30? Tangente de 30, galera, é raiz de 3 sobre 3. Tudo isso é igual a x dividido para 8. Então temos aqui o seguinte, raiz de 3 vezes 8 e 3 vezes x. Então vai ficar como? Vai ficar 8 raiz de 3 tudo isso dividido, aliás, dividido não, perdão, é 8 vezes raiz de 3, tudo isso é igual a 3x, que é 3 vezes x, ok? Colocando aqui, temos o seguinte, 8 raiz de 3 dividido para 3. Galera, considerando a raiz de 3 aproximadamente 1,7, você vai encontrar 1,7 vezes 8 dividido para 3. Então, x é igual a aproximadamente 4,533, ou seja, 4,5 km. Como não tem essa opção aqui, eu vou considerar aqui a letra C, ok? 4 km. Tranquilidade? Galera, eu vou fazer o seguinte. Para não ficar muito longa a aula, basicamente, eu já expliquei para vocês aqui alguns conceitos. Eu vou pedir para você fazer a questão 6 e 7 como dever de casa, tá? Questão 6, questão 7, 8, 9 e 10. Eu deixei aí alguns para vocês tentarem resolver, ok? Tranquilidade? É isso, galera. Eu já resolvi alguns, que vocês conseguiram entender. Só lembrar, seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, 30, usando aquela tabelinha 30, 45, 60, ok? Que são os 3 ângulos mais usados, ok? E é isso. Galera, um forte abraço então. Vamos encerrar aqui a questão, a unidade 5. Isso aí está encerrado. Tentem fazer os exercícios, ok? Forte abraço e tchau!